Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu entrevisto a professora Yassonara Miranda de Albuquerque. Ela é professora de Línguas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e é uma das professoras do projeto Ensino de Português Segunda ou Outra Língua e também faz parte do Centro de Aprendizagem Intercultural do Instituto. Olá, professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, muito obrigada pelo convite. Professora que já tem aí mais de 20 anos, cerca de 20 anos no Instituto. Eu tenho 28 anos. 28 anos, né? Conta um pouquinho como foi seu início, né, professora? A senhora que é formada em letras português, inglês, francês, também tem especialização em línguas, linguística textual e é professora de uma segunda língua para estrangeiros, recebe intercambistas. Como é que foi um pouco dessa sua trajetória, professora? Eu entrei no IFRN ensinando, na época Tiferne, português como língua materna. E 10 anos depois, começaram a chegar alunos intercambistas aqui na instituição e, naturalmente, eu fui me envolvendo por falar inglês e por falar francês. O começo foi até inusitado. O professor Antônio Custódio foi procurado por uma aluna suíça, francófona, para dar aula de português para ela, e ele disse que não dava aula de português, ensinava francês para brasileiro, mas não português para estrangeiro. Precisa de uma metodologia diferenciada, né, professora? É completamente diferente. Uma coisa é ensinar a língua materna, outra coisa é ensinar língua segunda ou língua estrangeira. No caso, o português aqui no Brasil não seria uma língua estrangeira, e sim uma língua segunda, terceira, quarta ou quinta para esse aluno. É tanto que o nome da disciplina é português segunda outra língua. E também porque, quando você diz português para estrangeiro, acontece às vezes casos como já aconteceu aqui conosco, de ter dito lá que o público-alvo seria estrangeiros. Chega um estrangeiro aqui com um estrangeiro, um falante de outra língua, com um passaporte brasileiro. E aí? Ele era brasileiro, mas ele falava dinamarquês. Outra tinha um passaporte brasileiro e falava espanhol. Então, como cidadã, ela é brasileira. Ela não é estrangeira, mas ela não é falante de português. A primeira língua dela não é português. Não era português. Mas essa ideia Juliana Rabelo, uma filha de brasileiros, de uma brasileira com um mexicano e que morou a vida inteira no México. Marco, que era filha de brasileira com dinamarquês e morou a vida inteira na Dinamarca. Então, ele não é português para estrangeiro. Ele é português segunda ou outra língua. E essa ideia de para o outro, ainda mais utilizando a expressão estrangeiro, fica sempre uma ruptura, né? Do estranho, do distante, do que tem uma cultura diferente, quando na realidade é apenas o símbolo, a simbologia e a língua que separa da própria experiência como humanos. Exatamente. Né? A abordagem comunicativa na qual eu me baseio, defendida especialmente aqui no Brasil pelo professor José Carlos Paz de Almeida Filho, ele fala muito bem sobre isso, que seria interessante o não uso da expressão língua estrangeira, especialmente no nosso caso português, ensinado no nosso país em uma atividade de imersão, porque o objetivo é que aquela língua não seja estranha para o intercambista, mas sim que ele se aproprie dela, que o código da língua portuguesa passa a ser mais uma forma de expressão para aquele intercambista que está em estudo ou em trabalho aqui no Brasil. Essa questão do estrangeiro também pode provocar alguns problemas no dia a dia, né? Quantas situações, e você de casa também pode imaginar, onde a gente se depara com uma pessoa de outra língua e aí a gente parece que muda o semblante ou a forma de falar, termina falando um pouco mais alto, com mímica, coisa do tipo. Muito interessante. Isso acontece muito, né, professora? Muito interessante. Então, como eu recebo as famílias hospedeiras desses alunos, as famílias brasileiras que recebem esses alunos estrangeiros, e elas trazem esses alunos para cá, e eu vejo como no início, especialmente se a família não fala um outro idioma, é muito comum quando a pessoa não fala um outro idioma, ela não percebe isso, mas ela começa a falar como se ela precisasse soletrar. Como se o estrangeiro, imagine, o aluno que é tailandês, não vai fazer diferença nenhuma você dizer caneta e caneta, que é a mesma coisa, ele não sabe o que é uma caneta. E a pessoa começa a soletrar e a falar muito alto.
Tem a questão da fonética também, que caneta é diferente de caneta, né? Então, você aprende a sonoridade. Então, eu já assisti cenas assim, eu venho lhe buscar às 5 horas, entendeu? E o aluno que fala bem baixinho fica assombrado, a mãe querendo ser bem explícita e o aluno assombrado achando que ela estava sendo agressiva. Então, isso eu até preciso explicar para eles logo de início, por que isso acontece, especialmente com pessoas que não falam um segundo ou um terceiro idioma. Importante. Conta pra gente um pouco como foi essa sua coordenação. Em 2002 a senhora assumiu a coordenação do Núcleo de Intercâmbio, né, que era o antigo nome, e em 2005 assessora de Relações Internacionais. Também para fazer uma ligação com essas duas funções, a senhora escreveu um documento que conta um pouco dessa história dos intercambistas aqui no Instituto. Como é que foi essa sua trajetória dentro da construção dessa ideia, desse projeto? Vou retomar então. Essa aluna que procurou o professor Antônio, ela estava aqui em um trabalho como voluntária e queria aprender o português para ajudar as crianças carentes da nossa cidade. Numa época em que o Brasil vivia uma crise econômica muito grande e recebia ajuda de vários países. Ela falava francês e pedindo ajuda para se socializar melhor com as crianças brasileiras. Aquilo me incomodou muito. Como alguém vem de outro país para ajudar as nossas crianças e eu não iria fazer nada para ajudá-la a se socializar em meu país. Então, disse a ela que pensaria sobre a possibilidade de ensinar português a ela. Fui procurar literatura para isso, tanto teórica quanto prática, e uma frase que ela me disse me tocou muito. Ela disse, deixa eu ser seu rato de laboratório. E eu ri com aquilo, mas fiquei pensando nessa possibilidade. Desafio, né? Nesse desafio e disse a ela, dê-me uma semana que eu respondo se eu darei essa aula ou não. E nós começamos. Eu fui aprendendo a dar aula de português como segunda língua na prática mesmo. E buscando a teoria, todo o suporte teórico por trás. Coincidentemente, quando eu estou dando aula como voluntária para essa menina, Isabelle, começa a chegar aqui na nossa instituição um grupo, não só um ou dois, como já tinha tido casos de intercambistas aqui, mas chega um grupo. Já como um projeto? Não como um projeto, mas o Rotary nos procurou, já tínhamos recebido alunos AFS e de uma vez só chegaram 4 alunos Rotary e um aluno, 2 AFS. E quando eu vi, tinha uma turma precisando de aula de português segunda língua. E, naturalmente, no semestre seguinte, a professora Iedes, professora de inglês que está aposentada, a professora Socorro Lopes, elas, em geral, recebiam esses intercambistas por serem professoras de inglês e ajudavam nesse contato. E, então, me procuraram e a Sonara, você dá aula para os meninos? Eu disse, dou. E nisso, nunca mais paramos. A nossa última turma agora... Daí surgiu o projeto. E daí surgiu a necessidade de sistematizar essa disciplina, português segunda língua. E de receber periodicamente também, né? Periodicamente. Desde então, nós não passamos nenhum semestre sem alunos intercambistas aqui na nossa instituição. Foi em 2003, começou essa... 1995, a chegada de Isabelle. 1900, segundo semestre. 1996, esse grupo já de 4 rotarianas e 2 AFS. E a partir de então, sempre tivemos alunos intercambistas. Primeiramente, isso não fazia parte da minha carga horária, era como trabalho extra, voluntário. Eu apenas usava a estrutura da escola para ensinar os próprios alunos da escola. E depois, em 2002, essa disciplina passa a constar na minha carga horária. E em 2003, nós criamos uma documentação dizendo que o aluno que fizesse intercâmbio no IFRN faria no horário inverso a disciplina português segunda língua para acelerar o processo de socialização e também de aquisição do idioma e de um estudo mais aprofundado da língua e da cultura brasileira. Ok, professora. Então aí é que nasce o Unicefet? Aí é que nasce o Unicefet. O professor Otávio Tavares era então o diretor de ensino. Isso em 2002? Isso em 2002. E teve essa sensibilidade de perceber que a coisa estava crescendo
e que a gente precisava de um certo apoio. Já o ensino, que é o projeto Ensino de Português Segunda ou Outra Língua, esse nasceu em 2000 Isso nasceu em 1996. 96 também. Primeiro ensaiamos com o nome de Português para Estrangeiro, pela minha própria falta de teoria e prática. E em seguida nós trocamos para um nome mais apropriado, que era Português Segunda ou Outra Língua. E esse grupo foi sempre crescendo, a cada semestre chegando alunos, e o Cefet, na época, foi se tornando referência no recebimento de alunos estrangeiros na nossa instituição, e as instituições, especialmente Rotary e AFS, direcionavam seus alunos para estudarem aqui e terem aula de português segunda língua. Em 2004, nós recebemos um prêmio do Rotary, um reconhecimento, um título de escola parceira e de mérito estudantil, mérito profissional, pelo recebimento de estrangeiros aqui na nossa instituição. Falando um pouquinho sobre o projeto, né, Ensino de Português Segunda ou Outra Língua, e também, consequentemente, termina atravessando a ideia da disciplina que a senhora ministra, Português Segunda ou Outra Língua. Cerca de quantos alunos eles intercambiam, né? Estão aqui através de um intercâmbio de outros países, eles vêm por semestre, por ano, como é que é feita essa estruturação? Isso é flutuante, porque nós mesmos não patrocinamos a vinda desses alunos. Então, eles vêm por ONGs que têm convênio conosco. Então, especialmente pelo Rotary e pelo AFS. Mas também já recebemos aqui aluno, por exemplo, exilado político. A Justiça nos procurou, sabia que nós oferecíamos o curso de português segunda outra língua, e teve um caso de um exilado político nigeriano que teve assistência de português segunda língua. Também já recebemos alguns trabalhos de outras ONGs que fazem trabalho voluntário na cidade e procuram o IFRN para estabelecer convênios. Então, esse fluxo é bem flutuante. Recebemos tanto semestralmente quanto anualmente. Tem alguns programas que são programas anuais. Então, o aluno vem para passar um ano aqui no Brasil, no high school, no ensino médio, e quando eles estão na nossa instituição, eles têm pela manhã o curso, vários cursos eles escolhem dentro da grade que nós temos, e à tarde eles têm aula de português segunda língua. Então no caso, eles optam por algum curso específico do técnico? Exatamente, nós orientamos. Então, algo que tem a ver com a formação que eles pretendem fazer, ou são realmente aquelas disciplinas mais estruturantes? Ou português, matemática? Português, obviamente, depende. Matemática, biologia, física? Depende do país de origem e do intercâmbio. Em geral, eles são instruídos a ficarem o tempo inteiro com a turma em todas as disciplinas. Alguns países requerem notas de todas as disciplinas estudadas aqui, outros não. Querem notas apenas de formação geral, por exemplo, de geografia, de história, de matemática. E como nós somos uma instituição técnica, então as disciplinas técnicas às vezes não contam para ele como nota. Mas, em compensação, é importante que ele esteja junto com a turma pela socialização e pelo aprendizado da língua mesma. Não deixa de ser uma experiência que é solidificante do que ele está vendo pela língua, né? O professor está ministrando um conteúdo, ele tem uns alunos que vão perguntar, e na prática exatamente colocam as estruturas linguísticas no dia a dia. E se aproxima também dos colegas. Já tem casos aqui de ex-alunos que hoje o trabalho deles, 16 anos depois, 14 anos depois que eles estiveram aqui, depende da língua portuguesa. Isso nos orgulha muito. Então, tem o caso, por exemplo, de Sanprit Singh, que trabalha em Portugal e é um alemão. E ele nos conta que o aprendizado da língua portuguesa foi muito importante. Tivemos, por exemplo, um aluno turco que hoje é quem negocia jogadores brasileiros na Turquia. Okay? E o depoimento dele aqui há alguns anos, ao voltar, eles sempre voltam aqui, eles querem ir na sala dos novos intercambistas, alguns passam a tarde conosco, dão seus depoimentos
Quando o Servet esteve aqui, esse que trabalha hoje negociando jogadores brasileiros na Turquia, ele deu um depoimento muito interessante, que ele nunca pensou que, quando ele esteve aqui com 15, 16 anos, que a língua portuguesa seria importantíssimo para a atuação profissional dele. Ele não tinha a menor ideia. E hoje ele conta que as aulas, que ele achava que não eram aulas, por serem muito divertidas, por serem aulas externas, foram as aulas que ele mais aprendeu a como lidar com os brasileiros e que hoje isso é importante para ele. Professora, o programa tem um pouco de reconhecimento externo, né? Além dos alunos que cursam essas disciplinas, tem outros. Conta pra gente um pouco como é que funciona isso, que também vão para outras instituições, mas vêm assistir essa aula específica do português aqui no Instituto. Como é que funciona? Alguns vêm para cá e fazem todas as disciplinas aqui, como eu falei. Esses são específicos intercambistas para o Instituto, né? Para o Instituto. Em parceria que o Instituto tem com a FS, por exemplo. Alguns, os pais hospedeiros colocam em outras instituições e estudam à tarde português segunda língua. Mas sempre do ensino médio, por exemplo? Ou não também? Podem ser... Temos, por exemplo, já tivemos 3 semestres contato com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os alunos que vêm para fazer intercâmbio de piano na escola de música, fazem piano na escola de música e fazem português segunda língua no IFRN. Recentemente recebemos aqui na nossa instituição um aluno lituano que veio para o núcleo de incubação tecnológica e teve aula de português segunda língua comigo agora nesses últimos meses. Então, várias são as formas de ingresso aqui para a aula de português segunda língua. Professora, falando um pouquinho sobre a metodologia, quais são os métodos utilizados para ministrar o português para alunos, por exemplo, que vão ter aí, quem sabe, uma segunda, uma terceira língua, e por isso o nome é outra língua, né? Exato. O português possa ser uma segunda, uma terceira, uma quarta ou uma quinta língua, por exemplo. Que é a realidade da maior parte dos alunos europeus. Então, nós temos alguns alunos que falam só um idioma, seu idioma nativo, e chegam aqui e português vai ser a segunda língua. E temos casos de alunos que falam mais de um idioma pelo seu próprio país, ter como língua oficial 2, 3 idiomas, além de já dominarem o inglês, ou já terem estudado o francês, o espanhol, e o português vindo assim da quarta, quinta ou sexta língua. Isso tudo interfere na forma de eu lecionar. Por isso é muito importante uma entrevista que eu faço, uma conversa que eu faço para conhecer a realidade linguística de cada aluno desse e também os interesses desses alunos nesse intercâmbio. Para adaptar, tem que ter uma flexibilidade muito grande no planejamento dessas aulas. E, especialmente, nós trabalhamos com uma abordagem que é chamada de abordagem comunicativa, onde o foco está na comunicação. A gramática... Na fala mesmo? Na fala e na comunicação, quer seja oral, quer seja escrita, né? Agora que o foco, a gramática não é o foco. A gramática é uma decorrência da necessidade da comunicação. E também trabalhamos com a metodologia, com a pedagogia Freinet, que uma das bases da pedagogia Freinet é a aula passeio. E nós acreditamos muito nessa aula passeio, porque o aluno vivencia a cidade, vivencia a cultura externa brasileira. Também, não é isso? Exatamente, e porque ele está em contato direto com a língua e com a situação sociocomunicativa. Também trabalho muito com material autêntico. O que é o material autêntico? É aquele material que não foi feito para dar aula. Por exemplo, você vai ao supermercado e tem um encarte do supermercado informando quais os produtos que estão em promoção. Isso é um material real, é um material autêntico, circula socialmente. Eu, como professora, que olho para esse material com um olhar didático. O que é que tem ali que eu posso utilizar em sala? É um gênero textual. É um gênero textual, real, não é artificial. Eu não escrevi frases artificiais para trabalhar. Esse gênero está aí circulando. É o encarte da farmácia, é o material de propaganda de uma loja, de um magazine, de uma loja de roupa, e vai me ajudar demais a descrever. Ele é alto, ele é baixo, ele é gordo, ele é magro.
É bonito, é feio? Descreva como é que é. Então você tem um material real circulando e a partir disso eu vejo didaticamente como eu posso explorá-lo. Então, na medida do possível, o material autêntico está em nossas aulas. Na medida do possível, eu faço esse encaixe entre as aulas passeios e as nossas aulas. Então, ele vivencia a cultura, ele vivencia o dia a dia do brasileiro e a partir daquela situação eu vejo que aspectos linguísticos, que aspectos gramaticais eu preciso complementar em sala para que a gente possa conversar sobre aquela vivência, conversar sobre aquela aula passeio. E a partir dali vem a comunicação. Ok. A gente vai acompanhar agora uma matéria, você de casa, sobre uma dessas aulas que foram feitas externas. A nossa equipe de produção do programa Educação em Pauta foi às ruas e acompanhou uma dessas aulas externas com as intercambistas. Confira, já já a gente volta com a entrevista. História, prédios antigos e muitas explicações sobre o nascimento da cidade que é a capital do Rio Grande do Norte. As alunas de intercâmbio que vieram ao Brasil para estudar a língua portuguesa e conhecer mais sobre a cultura local, visitaram lugares que viram de perto a cidade de Natal crescer. Já me falaram desse tal de erudito, mas meu negócio é a cultura popular. É o rezado, é o pastor e o meu boi calamba, uma cachaça. Ao todo, 5 alunas de diferentes nacionalidades participaram da aula prática. Polônia, Estados Unidos, Taiwan e França, reunidos nas ruas históricas do centro da cidade. Um dos pontos visitados, por exemplo, foi o Memorial Câmara Cascudo, localizado na Cidade Alta. Lá, a história da cidade mescla-se com a história da cultura popular, como o folclore, que teve como pai Luiz da Câmara Cascudo. Dentre os vários pontos visitados pelas alunas estrangeiras do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, um deles foi o Marco Zero, aqui na Praça André de Albuquerque, na Cidade Alta. A Pinacoteca Potiguar é um museu que abriga a maior parte do acervo de artes visuais do estado. Lá foi possível conhecer artistas que fizeram da arte uma maneira de contar a história da nossa cidade. Para Yassonara Miranda, professora de língua portuguesa, o momento é de aprendizado. Isso é de extrema importância, essas visitas, porque elas aprendem a língua em situações reais. Então, ao mesmo tempo que elas têm contato com a língua portuguesa, elas aprendem um pouco de história, de cultura. Essa aula no centro da cidade tem o objetivo delas observarem pontos históricos importantes e também essa fusão de influências que nós temos na cultura brasileira, do índio, do branco, do negro. E, ao mesmo tempo, não é um texto artificial, é um texto real, é um texto da necessidade de saber história da cidade, de saber a cultura da cidade. Elas vivenciam a cidade e, com isso, aprendem a língua. Sara é americana e, após passar um ano em Natal, está voltando aos Estados Unidos. Da terra potiguar, irá levar o aprendizado e muitas lembranças. Achei muito legal. Gostei muito desse dia hoje para aprender sobre Natal mesmo e para ver esses edifícios históricos. Eu nunca vi essa parte de Natal, então gostei muito. Professor, conforme a matéria, a gente viu um pouco sobre essa conhecimento de outra cultura, né? Essa permuta de saberes, o saber popular, como foi visto na matéria. Como é que funcionam essas aulas? Obviamente, essa foi uma das experiências, outras aulas têm outros alunos, uma quantidade diferente. Como é que funciona e que tipo de aula é explorado a partir dessa experiência no lugar, né? Nós trabalhamos também com a multidisciplinaridade. O que é isso? Eu não dou aula apenas de língua, de gramática. Então, eu pego muito material autêntico, como falei, e também materiais utilizados em outras disciplinas, especialmente geografia, história, a história casada com a culinária. Então, tem algumas aulas passeios que elas já estão mais ou menos programadas dentro do nosso ano letivo. Por exemplo... Conhecer lugares históricos... Sim, isso quando nós estudamos História do Brasil. Por exemplo, quando a gente está aprendendo sobre o dia a dia, eles estão aqui, eles estão experienciando sabores que são para eles exóticos, que são para eles diferentes. E uma coisa é você aprender o nome da fruta. Isso é fácil.
Vai no computador e você aprende. Outra coisa é, você está morando aqui, precisa comprar um maracujá. Como é que se escolhe o maracujá? Tem o saber do tato, do paladar. Eles acham que banana só existe uma. Eles ficam alucinados em saber que nós temos 3, 4, 5 tipos de bananas. Imagine os nórdicos. Eles têm acesso lá, em geral, a um tipo de banana que é a nossa banana nanica, ou banana anã. Quando eles vão ao supermercado, que eles vêm aqui, por exemplo, 4, 5, banana prata, banana leite, banana comprida, banana anã, eles dizem, professor, eu achava que banana era uma coisa só. Então, a ida ao supermercado é uma vivência. E ali a gente aprende a comprar. Olhar no dicionário é fácil, ir ao computador encontrar a tradução é muito fácil. Mas como você compra? É pelo peso? É pelo cheiro? É pelo aspecto? Então, é montado todo o material e nós vamos ao supermercado como aula. Temos também algumas aulas previstas como no sorveteria. Existe coisa melhor do que você experimentar um sorvete, você aprender o que é um sorvete de mangaba experimentando um sorvete de mangaba? Então a gente faz essa aula, naquele momento, quem estiver de fora acha que aquilo tudo é uma grande brincadeira. E para mim está ótimo. Mas já ajuda, né? Quando ele vai simbolizar pela palavra e pela imagem. Sim. E aí essa imagem ela ganha agora um tom de realidade, né? Não é só a imagem, mas a imagem com o gosto. Exatamente. Isso. Em relação ao choque cultural, que momentos você poderia citar, por exemplo, quando eles ficaram assustados ou alguma situação engraçada? Esse é outro aspecto muito interessante, que a gente tem que ter muito tato, muita sensibilidade, logo no início. Porque a questão da proxêmica, que é a relação da distância entre as pessoas... A gente pega muito brasileiro, isso né? É Toca cultural, muito. Isso é cultural e você tem que respeitar, mas ao mesmo tempo tem que fazê-los entender que eles estão imersos em nossa cultura. E que não é a população do Brasil que vai se adaptar àquele aluno de fora. Mas ele, que vai passar ali dentro daquele país um ano, ele tem que entender essa relação. Não é que ele vai deixar suas práticas sociais, mas ele vai aprender novas práticas sociais. Então, para alguns, tocar não pode, ok? Mas aos poucos você tem que ir trabalhando com ele, que isso aqui é uma coisa natural. Que o aluno brasileiro, quando ele pergunta onde fica a cantina, e às vezes ele não consegue explicar na língua segunda, no inglês e no francês aqui eles têm acesso, o aluno já pega no braço e já sai levando para a cantina. Eu vou com você. E ele fica assombrado, porque essa relação não é possível no país dele. Então, é tanto interessante para o aluno brasileiro que recebe esse aluno intercambista na sala de aula, porque o intercâmbio é isso. Quem ganha são as duas partes. Tanto ganha o intercambista, quanto ganha o aluno brasileiro. Professora Yasunara, o nosso tempo está esgotado, mas agradeço a entrevista e o projeto, né? Faço votos que ele possa crescer cada vez mais e essa permuta de saberes e conhecimento. Muito obrigada também pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco sobre essa nossa experiência aqui no IFRN. E você, Casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima semana, no mesmo horário, TV Câmara, 10 horas da manhã, aos domingos também, a reapresentação do nosso programa. A gente se vê lá. Tchau, tchau.